Olá, obrigada por você estar aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast do Reumato e Mais. Hoje a gente vai falar de doença psoriásica e eu trouxe uma convidada super especial. Meu nome é Ana Paula Roenick e hoje eu convido Maria Luísa Chiganer. Oi Maria, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a doença psoriásica. Eu queria que você trouxesse assim para a gente, tem vários pacientes nos assistindo, várias pessoas. O nosso objetivo aqui é falar sobre os assuntos da medicina com conhecimento embasado e a gente explicar o que é a psoríase. Bom, a psoríase é uma doença inflamatória, é uma doença multifatorial, é uma doença que tem um padrão genético muito importante e é uma doença que se apresenta de uma forma bem incapacitante assim, para os pacientes. A gente tem que estar bem atenta, porque é uma doença que tem um cunho social difícil. O paciente que tem psoríase é um paciente que ele tem questões, porque tudo que está na pele acaba sendo muito visível, né, Ana Paula? A gente acaba tendo um impacto social muito importante. E a psoríase é uma dessas doenças. A gente tem múltiplas formas de apresentação dessa doença, é uma doença super multifatorial, muito relacionada à síndrome metabólica. Então, quando a gente fala de psoríase, a gente tem que pensar em obesidade, hipertensão. E todas as doenças da síndrome metabólica estão muito associadas a uma piora e anda muito junto com a psoríase. É muito comum os pacientes perguntarem, mas por que eu tenho psoríase? Né? É importante a gente entender que a psoríase é uma doença autoimune. Então, os nossos soldadinhos que foram criados para nos defender das infecções, eles acham que tem infecção na pele, uma infecção que não existe. Na verdade, é um comportamento fora do padrão, e aí ele machuca a pele, pode machucar a articulação. E, assim, é bem importante a gente entender do contexto familiar, né? E a psoríase, ela pode se manifestar de várias formas, né? Quais são as formas mais comuns que você costuma ver no seu consultório? Olha, o nosso dia a dia lá na clínica, a dermatologia ela é muito vasta, né? Muito linda. É o maior órgão do corpo. Então, a gente tem múltiplos acometimentos. Mas o mais comum é a psoríase vulgar, que é a psoríase em placas. Então, a gente tem placas elevadas, descamativas, uma descamação que se desprende facilmente. Então, é um paciente que, às vezes, no ambiente de trabalho tem escamas pela mesa. É um paciente que tem escamas nas roupas, porque acomete muito comumente o couro cabeludo. Então, essas placas em áreas extensas, avermelhadas, com essa descamação meio argenta fim, que a gente chama, meio prateada, que se desprendem facilmente da pele. E muito comum em joelhos, tornozelo, a gente tem lesão nos cotovelos, couro cabeludo, mas existem outros tipos, além dessa mais comum, que é a psoríase vulgar. A gente tem a gutata, que são pequenos pontos de descamação mais em formas de moeda, mais pelo tronco. A gente São como se fosse umas gotinhas, né? Umas bolinhas vermelhinhas espalhadas no corpo. Exatamente. Tem a pustulosa, que a gente às vezes chega no consultório o paciente dizendo que teve diagnóstico de acne, muitas vezes, e não é. É uma psoríase pustulosa. A gente tem a palmo-plantar, que são as áreas especiais que a gente chama, que é super difícil o controle, mas a gente consegue tratar bem, né? Se tiver um bom acompanhamento, um bom diagnóstico, mas acomete apenas palmas e plantas. É super difícil. Couro cabeludo é muito comum. A gente tem a forma invertida, que é embaixo das axilas, são lesões mais úmidas, não tem tantas escamas. Na virilha, axila, que faz diagnóstico diferencial com micose. Isso é muito comum no consultório. Ah, doutora, eu tô com essa micose aqui há semanas, eu já usei todos os antifúngicos e ela não resolve. E aí a gente acaba tendo esse diagnóstico clínico com o dermatologista, com a propedêutica bem feita, com o olho mais treinado. A gente faz esse diagnóstico com tranquilidade, também com tratamento. Infelizmente, a gente não tem cura da psoríase, né, Ana Paula? Então, é importante a gente dizer que a gente não deve usar essa palavra cura, porque a gente não tira o nosso sistema imunológico do nosso corpo. Mas existem tratamentos para fazer a doença adormecer. Esse que é o grande objetivo. Então, assim, em geral, a gente vê muita manifestação de psoríase, principalmente em couro cabeludo. Eu vejo, às vezes, isso sendo confundido com caspa,
mas geralmente são caspas mais grossas, né? Faz as cascas mais grossas. E, às vezes, até com dermatite seborreica. Muito comum. Uma dica boa, assim, não é para ninguém se diagnosticar, mas para a gente ver se o suspeitar e se o dermatologista de fato está fazendo uma boa investigação ali naquele momento do exame físico, é saber se essas placas, se essa vermelhidão, se essa descamação passa do couro cabeludo. Quando a gente tem lesões, essa descamação, essa eritema, essa vermelhidão, passando da implantação do cabelo, ele começa a pegar testa, fronte, lateral, têmpora, a gente já acende uma luz pensando mais em psoríase do que dermatite seborreica, por exemplo. Olha, seria a pega caspa. essa dica, hein? Então, se você tem uma caspa muito grossa e uma vermelhidão importante de couro cabeludo, se ela ultrapassar a linha do cabelo, a gente precisa conversar com um dermatologista para poder avaliar se isso não seria um caso de psoríase. Exatamente. E outra dica interessante, 1/3 dos pacientes de psoríase tem alteração ungueal. Alteração na unha. Alteração na unha, no aparelho da unha. Então, é importante o paciente também se examinar. Tirar o esmalte. Eu sempre digo na minha primeira consulta para o paciente ir sem esmalte, sem unha artificial, sem ter feito a cutícula recentemente, para a gente conseguir fazer um exame chamado dermatoscopia do aparelho ungueal, que é um aparelhinho que a gente usa, que tem uma lâmpada de aumento com uma luz polarizada, que a gente consegue ver muito bem as alterações desse aparelho. Então, principalmente, se você vê que sua unha tem muitos pontinhos, furinhos, isso chama pitching. E essa alteração ela é a alteração mais característica que a gente vê na psoríase. Então, isso eu acho que é outra dica para o paciente se dar conta em casa. Com certeza. Eu gosto muito assim, de conversar com o paciente no consultório, porque a dermatologia e a reumatologia muitas vezes se cruzam, né? A gente pode ter manifestação articular e principalmente as lesões de unha, as alterações das unhas, elas são, às vezes, subdiagnosticadas, né? Então, às vezes, fica como, doutora, eu bati esse pé na cadeira quando eu tinha não sei quantos anos, daí essa unha ficou com um problema, nunca mais voltou a ser a mesma, ou não, eu tenho uma micose que não cura com nada, eu já fiz vários tratamentos para micose, nunca fiquei bom. E as alterações de unha que podem ser furinhos, às vezes de manchinha amarela, né? Pode ter umas partezinhas mais escurecidas. E é muito interessante que no consultório, quando o paciente às vezes chega reclamando de dor articular, eu falo, deixa eu ver sua unha. Eles não entendem nada, né? Não entendem. E às vezes até se admiram, né? Então, a importância de uma boa avaliação clínica no consultório do dermatologista. E é importante a gente dizer que psoríase é um diagnóstico muito mais clínico do que por biópsia. A biópsia, ela é para casos de exceção. Então, assim, eu gosto sempre de dizer, o dermatologista botou a lupazinha, né, o dermatoscópio, né, e o que você vê, assim, de surpresa nos pacientes? É muito interessante, porque eles não entendem, né? Não esperam isso. Não, eles acham que a unha é um tecido morto e que não, né? E a gente sabe que o processo inflamatório ali na matriz ungueal, a gente tem essas células da psoríase ali também. Então, a gente tem um grande, eu digo que é um segredinho, sabe? Dermatológico. Porque as células, a gente é um corpo só, né? Sim, é único. Com certeza. Então, a gente tem as células inflamatórias viajando ali e a gente tem alterações em várias áreas. E a unha é uma delas. E a gente tem várias manchinhas, a mancha óleo, salmão, são manchinhas mais rosadinhas. A gente tem as estilhas hemorrágicas, que é como se fosse um hematoma, mais lineares, que também falam a favor de psoríase. Claro que não ter só esse acometimento não é diagnóstico de psoríase. Sim. Mas se a gente junta todos as peças desse quebra-cabeça, se já é um paciente que já tem uma dor articular, se é um paciente que apresentou, que já tem há algum tempo essas lesões cutâneas, a gente vai juntando tudo isso, a gente acaba conseguindo dar um diagnóstico e melhorando muito a qualidade de vida, né, Ana Paula? Sim. Porque o tratamento de psoríase lá no consultório, assim, eu digo que a pessoa muda da água para o vinho. A gente consegue mudar a vida mesmo desses pacientes. Porque é uma doença extremamente, assim, você
que deve ver casos mais graves de dores articulares, é incapacitante muitas vezes, né? Deformantes. Então, qualquer chave, qualquer ajuda para a gente fechar esse diagnóstico, sem dúvida, é um caminho para o sucesso, né? Sim, com certeza. Então, assim, a psoríase, ela entra no capítulo do livro das espondiloartrites. Eu acho que eu já falei aqui em doença inflamatória intestinal sobre isso. Então, a psoríase, ela pode acometer não só a pele e as unhas, mas pode acometer as articulações. E aí, a gente classifica isso em 2 grupos diferentes. As pessoas que têm acometimento só das articulações periféricas, que a gente chama, aí vai ter dor no joelho, dor no pé, dor nas mãos, e também podem ter a manifestação axial, que é o acometimento em coluna, e as articulações do quadril, que são as articulações sacroiliacas, né? Então, isso é muito importante no diagnóstico, dentro da avaliação na reumatologia, porque isso vai direcionar a nossa linha de tratamento. Então, às vezes, quando o paciente tem acometimento de coluna e de quadril, a linha de tratamento é uma. Quando o paciente não tem essas alterações, a linha de tratamento é outra. Então, assim, é importante a gente entender que uma boa avaliação médica, um bom exame clínico no dermatologista, uma boa avaliação dentro da reumatologia vai trazer dados importantes que vão direcionar melhor seu tratamento. Exatamente como na dermatologia, porque a gente pode ter uma psoríase vulgar em placas, 2, 3 plaquinhas no corpo. E aí a gente vai tratar com emolientes, com inibidores de calcineurina, de alguns cremes que atuam de forma mais, né, localizada. Ou a gente pode também ter aquela psoríase eritrodérmica, que a gente precisa, de fato, entrar com a medicação. O consenso, a gente precisa entrar com a fototerapia, depois com a medicação sistêmica, que tem algumas medicações orais que a gente faz, com ótimos resultados. E, no momento, os imunobiológicos. No momento, não, a gente já tem um tempinho de imunobiológico, né? Já tem uns 10 anos. Com resultados, eu sou fã de carteirinha, eu acho que os estudos são cada vez mais incríveis, a gente diminui muito a progressão, a gente sabe que tratar esses pacientes de psoríase é também tratar a síndrome metabólica deles. Sim. Então a gente sabe que tratar o paciente de psoríase é evitar que ele morra de infarto também, é evitar que ele tenha um AVC. Então, assim, o tratamento da psoríase com os imunobiológicos nesse resultado, assim, quase 100%, para mim é muito incrível. Mas a gente tem várias linhas, como na reumato, a dermato também. A gente tem um paciente que precisa do creme, tem um paciente que precisa da medicação oral, e tem os que vão precisar dessa medicação nova. Não é tão nova, mas dos injetáveis que a gente tem um ótimo resultado, né? Então, deixa eu te perguntar um pouquinho mais sobre isso. Eu, às vezes, vejo no consultório pacientes com diagnóstico de psoríase, mas que só usam cremes, né? E, às vezes, são lesões até extensas. E é importante a gente entender que, às vezes, uma lesão pequena, mas na face, né? Ou é importante a gente entender que, às vezes, pode dar nos órgãos genitais, né? Se confundem com outras coisas e trazem questões pessoais e sociais, psicológicas, emocionais muito grandes. Quando você define que o paciente precisa usar um medicamento que não seja só de creme, seja ele comprimido, seja ele injeção, quando é que a gente vê isso? Olha, a gente tem alguns parâmetros, até pelo consenso de psoríase, alguns valores, alguns números. Então, a gente tem o DLQI, por exemplo, que é um questionário de qualidade de vida desse paciente. E se a gente tem um DLQI acima de 10, que é quando ele realmente é acometido pela doença de forma social, nas suas relações afetivas, nas suas interações familiares, problemas no trabalho. Tem um estudo muito interessante que mostra que os pacientes de psoríase, eles têm mais problema no trabalho, são mandados mais... Eles têm questões sociais muito difíceis. E isso, para mim, já é um indicativo da gente começar uma medicação sistêmica e imunobiológico. A gente tem algumas áreas especiais que a gente chama, que é palma e planta, região genital e couro cabeludo, que só dele ter acometimento dessas regiões, a gente já tem indicação de fazer os imunobiológicos, que é a medicação hoje que a gente tem o maior resultado.
Então, assim, acho que a gente tem que ouvir muito esse paciente, acolher muito esse paciente, porque às vezes é uma placa no couro cabeludo que ele tem há 10 anos. Sim. Eu tive uma paciente muito interessante. Ela trabalhava num banco e ela precisava se vestir todo dia de preto. Nossa, coitada. E ela trabalhava num banco super importante. Dava caspa na roupa. E aí ela ficava com a roupa inteira. Você acha que isso não é um acometimento super importante? Mesmo Sim, dela tendo uma com área certeza. específica acometida? Com certeza. Então, isso a gente tem que ouvir o nosso paciente, ter empatia, ouvir a história dele. E pelo consenso mesmo, quando a gente tem áreas especiais, a gente já pode entrar direto com os imunobiológicos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Às vezes, a gente vê o paciente que tem alterações de pele por inúmeros motivos, uma preocupação muito grande se é infeccioso e que se pode contaminar outra pessoa. É muito né? bom a gente falar sobre isso. O que você explica para os nossos ouvintes o que você explica no seu consultório em relação a isso? Porque isso é um constrangimento. Não quero sentar do seu lado porque você tem uma lesão de pele, você tem uma placa no braço, ou na face, ou no couro cabeludo, ou porque você está sempre com uma caspinha mais grossa na roupa. Eu costumo explicar e deixar muito claro. A psoríase não é uma doença contagiosa. A gente não tem nenhum padrão infeccioso. As escamas não transmitem absolutamente nada. Então, o paciente pode participar, enfim, piscina, praia, ele pode emprestar vestimentas, ele pode abraçar, pode beijar. Não tem nenhum tipo de contaminação. Isso é muito importante, é uma dúvida muito frequente e uma dúvida difícil, né, no dia a dia. Difícil. Né? A gente tem que deixar isso muito claro. A psoríase não é uma doença contagiosa. E é muito importante a gente falar isso, porque quando o acometimento é na região genital, isso causa uma discussão com o parceiro, seja tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Pode ter dor na relação, né? Pode ter uma timidez pela situação ou até mesmo o questionamento se a pessoa pegou uma doença infecto-contagiosa. É importante a gente entender que a psoríase pode dar em qualquer mucosa, né? Qualquer área do corpo, Ana Paula. A gente tem as predileções da doença, que a gente costuma dizer que são áreas mais comumente acometidas, mas qualquer área do corpo a gente pode ter esse tipo de lesão. E as lesões genitais, elas muitas vezes são dolorosas, né? Porque é uma região mais sensível, enfim. E não tem nenhum tipo de contaminação, não tem nenhum tipo de vírus relacionado, não é uma doença sexualmente transmissível. Então, é uma doença que vai ser tratada como áreas especiais, como a gente já falou. Então, são pacientes que a gente precisa, de fato, entrar com medicação sistêmica e, muitas vezes, medicação injetável, que são os imunobiológicos, exatamente pelo acometimento social, pela dificuldade de existir com uma lesão genital, que não tem cura, infelizmente. Mas tem um controle excelente. Assim, a gente consegue zerar. De vida. Qualidade de vida. A gente consegue zerar esse tipo de lesão. Zerar mesmo. O paciente fica sem doença. E aí é importante a gente dizer que a psoríase ela não inflama só a pele, ela vai poder inflamar as articulações e, em alguns casos, até algumas alterações nos olhos. A gente sempre pergunta sobre isso no consultório, na consulta, para entender qual é o tipo de comportamento da doença. E, muitas vezes, o paciente chega com dor articular. Ele não tem lesão clássica, mas ele tem história familiar de psoríase. Isso também já é um dado muito forte, porque a psoríase tem um componente de predisposição familiar. Tem. Né? Apesar de não ser direto, né, Ana Exatamente. Paula? A gente não tem esse gene de pai e mãe. É um gene que normalmente pula uma geração. Então, é tio, avô. E sempre perguntar sobre história familiar, porque o padrão genético da psoríase é muito forte. Sempre. E é um dos assim, da ajuda para o diagnóstico, né? Porque a gente liga um alerta. Tem tio, avô na família com psoríase e a gente começa a ver a abertura de algumas lesões, a gente já começa a achar que pode ser, né? No consultório é bem comum a gente ter diagnósticos de fibromialgia confundidos com espondiloartrite, tá? Porque as espondiloartrites, elas não vão alterar os exames de sangue. E aí, às vezes, o paciente tem rigidez para acordar,
acorda todo duro, enferrujado, como se tivesse que ficar mexendo as articulações para esquentar. Pode acontecer de ter dor nos pés e nas mãos. Pode ter inchaço no dedo inteiro, seja da mão ou do pé. E a gente pode ter as dores lombares, que é na coluna, nas costas, crônicas, que às vezes acordam à noite, tiram a qualidade de vida da pessoa e pode estar cometendo as pessoas jovens. Sim. Que a psoríase, eu gosto sempre de dizer que reumatismo não é doença de velho, não é doença do idoso. Existem algumas doenças que são mais comuns até nos jovens. A gente tem psoríase até em crianças, né? Um Exatamente. padrão bem importante, inclusive. Tem ambulatório só de psoríase infantil, né? Então, é uma doença que acomete homens, mulheres, não tem predileção por sexo, né? A gente tem todos os... E crianças também. Então, é uma doença que a gente tem que ter um olhar muito delicado, porque é difícil, né? É difícil você ter uma doença que não tem cura. Mas Sim. acho muito importante saber que a gente não tem cura porque ela é multifatorial, mas a gente tem tratamentos muito efetivos. Hoje, no consultório dermatológico, na minha clínica, a gente tem uma série de pacientes em uso de imunobiológico, outros em doenças sistêmicas, outros em creme, e todos muito bem acompanhados e com resultados muito... Eles estão tranquilos, estão tratando, sabem que tem que tratar, como a gente trata o diabetes, a hipertensão, tratamento para uma vida, mas com excelentes resultados. Qualidade de vida normal, assim, 100%. Então, isso é assim, esse diagnóstico, às vezes, ele vem como uma bomba, mas não precisa, né? Assim, você só tem que ser bem acompanhado, bem visto. Uma dermatologista que faça um exame clínico bem feito. Sem esmalte nas unhas, sem unha postiça. Isso. A gente tem que ir no dermatologista para mostrar a pele e a unha do jeito que ela é. E os cabelos também. Sem muito mega hair, por favor. Sem um monte de coisa que vocês botam no couro cabeludo que eu não consigo ver nada. Então, é isso, assim. Primeira consulta dermatológica, sem maquiagem, né? Sem unha postiça, sem mega hair. Bom, mega hair às vezes eles usam o tempo inteiro, mas eu peço para tirar pelo menos um dia antes de ir. Com os cabelos limpos. Isso tudo ajuda muito pra gente fazer o diagnóstico, né? Muito. E assim, eu queria que você falasse que tem duas palavrinhas muito parecidas. E é uma dúvida comum, que é a confusão da psoríase e da pitiríase. As palavras parecidas, elas têm a ver ou não tem nada a ver? Absolutamente nada a ver. A psoríase, que é essa doença que a gente está discutindo, a pitiríase, a gente tem algumas pitiríases, né? A gente tem a pitiríase versicolor, que é uma infecção fúngica, que os pacientes chegam já falando, doutora, eu tô com plano branco. Essa é da placa branca. Isso, plano branco. Que é uma lesão, é um fungo que tem a capacidade de despigmentar realmente a pele, ele se nutre dessa oleosidade que a gente tem. Então, é muito comum o paciente falar que pegou pano branco na praia, ele não pegou na praia, mas ele acaba vendo mais quando Mas ele vai você na praia. acha que esse fungo tá no couro cabeludo Sem e dúvida. cai na pele? Ele mora no couro cabeludo e na pele também. Ele faz parte da nossa microbiota. Por um desequilíbrio, existem várias, enfim, aumento de oleosidade. Alguns, hoje em dia, usam muito reposição hormonal, né? Então, a gente vê esse aumento de oleosidade, principalmente pela testosterona. E isso também favorece a proliferação fúngica. Então, a pitiríase versicolor é uma delas. Tem a pitiríase rósea, que é uma outra doença relacionada ao herpes 6 e 7. É uma doença muito comum. É um vírus. É uma doença muito comum no outono. São lesões Essas são lesões parecidas clinicamente com psoríase. Não é igual, o médico dermatologista sabe identificar com tranquilidade, mas para o leigo pode parecer. Que são essas plaquinhas avermelhadas, descamativas, que se distribuem principalmente no tronco, num padrão em árvore de Natal, que a gente chama, que ele vem bem desenhadinha. E tem uma lesão inicial, que a gente chama lesão em medalhão, que é uma lesão única inicial, que depois, a partir daquela, surgem novas lesões. Esse é um diagnóstico clínico que, para o médico que não é dermatologista, pode até confundir. Mas, de fato, são doenças completamente diferentes. E o que fazer quando a psoríase não para de coçar? Tem que ir no dermatologista, Ana Paula. A gente é que sabe, tem que tratar, né? A gente tem que tratar. A gente consegue usar alguns corticoides só para apagar fogo. Não gosto muito de corticoides para psoríase. A gente sabe que não atua muito, ele apaga só ali um fogo nesse momento. Muito emoliente. Às vezes a coceira é para uma pele mais ressecada, mais xerótica. Então, hidratação,
Muita Hidratante. coisa, ajuda muito. Inibidores de calcineurina, que é um outro creme que a gente usa, que atua muito de forma tópica, que ajuda também na coceira. É tratar essa psoríase, né? O alcatrão, a LCD, existem outros componentes. Coçar piora. Coçar piora. Tirar a casquinha piora. Muito. Tirar a casquinha piora muito. Outro dia eu tava atendendo um paciente no consultório e falou, doutora, hoje eu tive que fazer uma limpeza na minha psoríase. Que beleza. A pessoa olha, acha que a casca, né, aquela crosta que forma em cima é uma sujeira. Sim. Porque todo mundo estigmatiza ele assim, né? Rotula ele assim. E aí ele tem que fazer a limpeza. E essa escoriação, né? Esse arranhão, esse arrancar, aumenta a lesão, né? Existe um fenômeno chamado fenômeno de Kebner. É um fenômeno isomórfico que a gente chama na medicina. Que difícil isso, hein? Não, não é não. Traduz. Ó, vou explicar. Não é difícil. É muito legal. Legal não, mas assim... É interessante da gente saber. Entender. O paciente com psoríase, quando ele se arranha, quando ele se machuca, naquele local, como é uma dificuldade imunológica, como as células ali estão alteradas, acaba a gente apresentando lesão nesses locais. Então, é um outro fator que a gente sempre pergunta no nosso exame físico. Por acaso, quando você se arranha ou se machuca, a lesão de psoríase vai naquele local? E vai, né? A maioria das vezes, sim. Então, se a pessoa tem psoríase e ela faz um arranhão, ela pode aparecer com uma placa ali no local do arranhão? Sim. Então, o coçar, na verdade, é um arranhar, talvez mais leve do que um arranhão de machucar. Você pode arrumar uma nova lesão. Mas você pode fazer uma nova lesão. Então, arrancar a casca... Gente, não arranque a casca. Vai no dermato para hidratar a pele, para tratar direitinho. É isso. Porque senão você piora a sua lesão. É isso, exatamente. Né? E aí depois vai na reumato, se você sentiu... E a gente anda junto, né, Ana Paula? Com certeza, com certeza. Se você tem psoríase e tem dor articular, é preciso uma avaliação específica para diagnosticar se tem inflamação da articulação relacionada à doença. Sim. É bem importante a gente falar disso. Então, assim, em questões de tratamento, né, a gente vê, talvez mais no passado do que agora, né, mas a gente ouvia falar que quem tem psoríase tem que pegar sol, tem que ir à praia, e a gente tem alguns tratamentos de luz, não é isso? Tem. O primeiro protocolo para psoríase, o primeiro passo que o médico deve seguir é a fototerapia, né? Mas a gente sabe que a fototerapia é uma câmera. Isso. É uma câmera que o paciente fica em pé, sem roupa, que tem umas luzes que são controladas, o tempo que ele vai se expor ali. E essas luzes têm uma ação anti-inflamatória muito interessante e ótima na psoríase. Só que são 2, 5, 10 minutos. Aí vai depender do cronograma que o médico vai fazer para você. E você tem que ir lá todo dia, às vezes 3 vezes na semana. Então, assim, no mundo atual é um pouco difícil a gente conseguir que o paciente faça uma fototerapia, assim, consistente e efetiva. Existem alguns pacientes com lesões únicas que você pode comprar a câmera. E eu tenho alguns pacientes que têm em casa e que se expõem e fazem diariamente. Tem umas que são de mão, né? Tem de mão, tem outras que é só para tronco, tem umas de couro cabeludo. Mas, assim, é um primeiro passo, de fato, ajuda muito. Não tem nenhum tipo de contraindicação, no sentido, não vai ter nenhum tipo de malefício, né? Como uma medicação oral acaba tendo, porque tem que ser metabolizada pelo fígado e tal. Existem alguns questões que a gente tem que... Para quem a gente vai indicar essa medicação. Mas e o bronzeamento artificial? Deus me livre. Não, isso não é bronzeamento artificial, tá? É diferente? É completamente diferente, tá? O paciente com psoríase não pode fazer bronzeamento artificial. Ninguém pode fazer bronzeamento artificial, pelo amor de Deus. Aumenta muito a chance do câncer de pele, melanoma, tá? Além do melanoma, o base solar, espino solar, enfim, todos os cânceres de pele. Não, bronzeamento não. Mas essa fototerapia é muito difícil na vida real, Ana Paula. Muito difícil o paciente conseguir. No consultório hoje, eu acho que eu tenho 2 ou 3 que têm câmera em casa. Entendi. Que compraram a luz. Então, ainda... Você falou que da praia, do sol. Eu ainda peço para eles irem. Porque a gente tem uma... Mas eu acho isso muito confuso. Porque eles falam assim, mas eu posso ou não posso pegar sol? Porque eu posso pegar sol pela psoríase, mas se eu pegar sol, eu vou ter câncer. Não, não vai não. Ó, qual que é o sol? Como que é isso? O sol da psoríase, de fato, o comprimento de onda da radiação que a gente tem com efeito anti-inflamatório é aquele ruim mesmo, de 10 às 4, tá?
que a gente faz? Se tiver lesão no rosto, realmente aí é uma questão, né? Em algumas áreas. Eu peço para botar filtro solar em áreas mais sensíveis e deixar as áreas com lesão sem filtro pelo menos 10, 15 minutos e depois bota filtro em tudo. Então tem que ir pegar sol. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Os meus pacientes no verão ficam outra coisa. É mesmo? Nossa, que coisa boa. É muito bom. Até hoje é muito bom, porque é uma fototerapia natural, né? Sim. Agora, claro, o paciente teve um câncer de pele, o paciente tem uma história positiva de câncer de pele, esse é um tipo de paciente que eu não vou poder indicar a fototerapia. Nem a fototerapia da câmera, nem nenhuma. Nenhuma. Nem nenhuma. Não é prudente. Não é prudente. Da câmera até poderia fazer, porque é um tempo muito controlado, a radiação é controlada, normalmente é 2, 5 minutos. Faz uma coisa bem controlada, dependendo do tipo de psoríase. Cada caso é um caso, né, Ana Paula? Sim. Cada caso é um caso, mas no geral eu costumo não indicar para paciente que tem histórico de câncer de pele. Eu gosto sempre de explicar no consultório, principalmente quando a gente trata doenças crônicas, que são doenças circunstâncias que vão conviver com a pessoa, que às vezes a gente institui um tratamento, a gente escolhe um remédio e a pessoa não responde, às vezes tem um efeito colateral, a gente não sabe se vai ter alergia ou se não vai ter alergia. Então, é muito importante, quando o seu médico prescrever ou passar alguma medicação, algum remédio, mesmo que você ache que não resolveu, você voltar para falar. Claro. Esse medicamento, quando eu passo, eu acho que não resolve, ou me dá coceira, ou, enfim, me dá dor de cabeça, ou me dá dor de estômago, não sei, enfim. A importância, né, da empatia do médico, de receber as demandas, né, as questões do paciente, e também o feedback do paciente trazer e entender que pode ser que na primeira escolha o tratamento não funcione. A medicina não é uma ciência exata, né? A gente tem uma série de questões que envolvem o ser humano, é uma pessoa, a gente não sabe exatamente qual quantidade que ele botou do produto. Creme, a gente tem muito essa questão, às vezes irrita. O produto está certo, a indicação está certa, para a pele certa, mas ele botou uma quantidade. Eu quero melhorar logo, eu vou botar bastante. Isso é muito comum. E isso irrita. Por exemplo, uma das medicações que a gente mais usa na psoríase de forma tópica, que é o inibidor de calcineurina, ele arde. Se colocar em lesão que tá ferida, tá aberta, se colocar uma quantidade muito grande, se colocar e botar roupa por cima em área de atrito. Então, tudo isso, por isso que o médico é tão importante a gente ter essa relação, Mas é engraçado, né? porque eu imaginava que se tivesse mais grossa a camada de creme, ia estar mais protegido. Então, não. Não, vai penetrar mais e vai irritar. Ah, vai penetrar mais, absorve mais. Absorve mais. Então, a gente acaba irritando. E aí o paciente, ai, doutora, eu não vou mais usar isso não, tá me ardendo, tá me irritando. Aí eu falo, mas como você está usando? Me explica. E aí ele passa na minha frente. Eu falo, olha, vamos tentar mais uma vez? Vamos fazer dessa forma, vamos fazer uma camada fina, vamos botar a noite antes de deitar, antes de botar o pijama, espera um pouquinho o creme secar. Às vezes são detalhes. Então, a gente tem que estar ali para ouvir. A gente tem que ouvir o nosso paciente, criar uma boa relação médico-paciente. Ele precisa confiar em você e você, a partir dali, você conseguir orientar. Porque, às vezes, o óbvio não está certo, o óbvio não é tão óbvio. O óbvio, às vezes, é para mim, que faço isso há 15 anos, não é para o outro que nunca fez na vida. Sim. Então, a gente tem que estar sempre ouvido, né, Ana Paula? Eu acho que a medicina é muito a gente ouvir o outro, né? Eu estava outro dia atendendo uma paciente e ela tinha queixa de dor nas costas, né, no quadril. E eu sempre pergunto, tem história de psoríase na família? Não, deixa eu ver sua unha. Aí ela falou assim, minha unha é muito sensível, toda vez eu tenho muita dificuldade de fazer a unha na manicure. Eu falei, mas por quê? Porque dói, inflama. Quando eu fui olhar as unhas dela, na verdade, ela tinha psoríase nas unhas. E a inflamação era tão exuberante, tão grande, que ela inflamava o local onde a unha insere, que é um ligamento. Ali é um ligamento, a gente chama de êntese. E quando inflama, a gente chama de entesite. Você costuma ver isso no consultório, essa manifestação, ou ela é rara? Não vejo tanto, não. Comumente, não. Não vejo tanto. Mas acho que agora, trabalhando juntas, acho que verei, né, Ana Paula?
Eu acho que agora pode ser que eu veja mais. Eu vejo mais casos mais frustros de lesões de unha e por isso é importante, assim, ter um laudo dermatológico, né? Um exame clínico bem feito, porque ajuda muito, né? A orientar o reumatologista ali para ele atuar. Porque dependendo do tipo de manifestação, a gente escolhe remédios diferentes, né? Para entregar uma melhora mais efetiva. Então, eu acho que esse trabalho junto do diagnóstico da unha, enfim, e todos os outros, eu acho que é muito importante. Sim. Semana passada, estou aqui me lembrando, eu recebi um casal de idosos no consultório, e aí ele falou assim, doutora, eu fui na podóloga, e ela falou assim, eu acho que você tinha que ir no reumatologista. Olha! Na podóloga, porque ela falou, essa casca no seu pé não é normal. A gente vê o paciente tem, às vezes, um ressecamento muito grande, né, dos pés. Às vezes acha que é ressecamento. Mas o pé ressecado, ele precisa também ser examinado. Sim, sim. A hiperceratose, que é esse aumento da camada córnea nos pés, ele é um dos diagnósticos da psoríase palmoplantar, né? Então, aquele pé ressecado de uma vida inteira, que usa um monte de creme que não responde, a mão começa a ficar ressecada também. A psoríase palmoplantar, ela pega a palma da mão e a sola dos pés, exatamente. Não é isso? Pega a unha também, dorso da mão também, não. Dorso da mão é mais difícil, palma. É mais palma e planta. E às vezes eu vejo também pacientes mais jovens que acham que tem uma espinha, acne, né? Espinhas importantes. E às vezes é a pustulosa, que é o nome? Psoríase pustulosa. Psoríase pustulosa. Qual que é a diferença maior, assim? Como que a gente vai pensar? Ah, não, isso aí é uma acne. Não, essa acne está fora do padrão. Quando que o paciente... Quando a pessoa chega a essa conclusão, essa acne não é normal. A acne é uma doença também multifatorial, mas com alguns padrões, né? Então, assim, são áreas seborreicas, então a gente... Oleosas. Oleosas, seborreicas, oleosas, que é no centro da face, no queixo, no nariz, aqui no colo também é uma área que a gente faz muita acne, nas costas, né? Principalmente aqui na parte dos ombros, na parte superior. E a acne, ela tem algumas formas de apresentação. Então, para ter acne inflamatória, muito comumente a gente tem o cravinho, que é aquele comedão aberto, que é aquela bolinha que tem um pretinho dentro. Que as pessoas gostam de apertar. De apertar. Acha que dermato fez dermato só pra apertar cravo. Eu ouço isso. Ah, doutora, você adora, né? Eu não. Então, a gente tem a acne acompanhada dessas lesões de comedão, que é esse cravo. Essas áreas mais oleosas. Então, a dermatite pustulosa, não. Ela não tem esse padrão. É um padrão completamente diferente. A gente tem na acne essa lesão que tem um puizinho e uma base vermelhinha, aquela acne mais inflamada, mas a gente também tem o cravinho, a gente tem essas áreas de acometimento. A pustulosa, não. Só tem a pústula, por isso que é pustulosa. Ela Pústula, começa já com a bolinha de pus. Já começa com a bolinha de pus. Já começa com a bolinha de pus, não respeita a área seborreica, muitas vezes é disseminada, pode ser até só nos pés, que também é uma coisa comum. De psoríase pustulosa nos pés, então ter acne nos pés, a gente nem tem glândula, né? Então, assim... Então, acho que a maior mensagem que a gente tem que passar, Ana Paula, é que a pele é o maior órgão do corpo. Qualquer tipo de acometimento na pele, desde a acne, que é uma doença que é do dermatologista, que a gente que tem que tratar, até uma pústula que, poxa, tô com essa bolinha de pus aqui um tempão, não resolve. Será que é uma foliculite? Será que é um pelinho encravado? Eu acho que tem que procurar um dermatologista. A gente estuda tanto, a gente tem tantas doenças, a dermatologia é tão linda, que a gente consegue ajudar esse paciente. E muitas vezes é uma doença aí que está obscura, que tratando mais cedo, né? Quanto mais pode cedo infeccionar a gente tratar... se ficar espremendo, né? Pelo amor de Deus. Não, isso aí não tem como. Porque às vezes pode confundir com a acne. As pessoas têm por hábito aí vai criar a espinha, uma né? celulite, aquelas lesões e espremer enormes. a espinha também não é indicado, né? Não, marca a pele, deixa cicatriz, de jeito nenhum. Procurar um médico dermatologista. Todas essas doenças podem ter padrões ali atrás de outras questões que a gente, quanto mais cedo conseguir fazer o diagnóstico, melhor ele vai ser tratado, né? Isso é bem interessante da gente pensar. As pessoas, às vezes, acham que ir no dermatologista é vaidade e é estética. Mas a gente também tem alterações de pele que merecem tratamento.
A dermatologia é uma especialidade com o maior número de síndromes, maior número de doenças, né? A pele, ele é um órgão que ela está diretamente ligado ao meio externo. Então, a gente tem lesões que vêm de poluição, de depósito de partículas, tanto de fora quanto por dentro. Então, é uma série de doenças, uma infinidade de doenças. É uma especialidade super difícil para a gente conseguir realmente diagnosticar tudo isso. Então, o médico dermatologista bem formado, ele tem essa capacidade de conseguir diferenciar. E a gente também tem uma arma muito poderosa, que é a biópsia. A gente tem um órgão exposto. Então, a gente tem a capacidade de botar a mão no órgão que a gente está tratando, da gente olhar com uma luz mais forte, da gente conseguir fazer um exame. A gente tem a lâmpada de Wood, que é uma lâmpada meio azulada, que também me ajuda em vários diagnósticos. E a gente tem a biópsia, que é tirar um pedacinho dessa pele e analisar no microscópio que células estão ali envolvidas para a gente conseguir chegar num diagnóstico. Então, a dermatologia é muito rica e um médico dermatologista bem formado consegue tratar e diagnosticar bem inúmeras doenças que às vezes passam despercebido, né? Eu tenho essa bolinha aqui, que é uma foliculite, uma vida inteira e, na verdade, está abrindo uma psoríase que já tem 10 anos que podia estar tratando. Isso é só um exemplo. Então, Sim. assim, tem inúmeras doenças, né? Nós somos inteiros, indivíduos inteiros, eu gosto sempre de dizer, com orelha, com nariz, com boca, com pele, com junto, coluna, né? com articulação, com intestino, e tudo se comunica com tudo. Então, é importante, na consulta, a gente entender que a gente pode ter dor articular associada à lesão de pele, ou até mesmo uma doença inflamatória intestinal, ou até mesmo uma alteração oftalmológica. Então, assim, quando a gente vai no consultório para uma avaliação reumatológica, é um médico que tem que olhar vários órgãos, porque o sistema imunológico circula no corpo inteiro. E o dermatologista também, porque a pele é um órgão que também reflete várias questões. Quando a gente tem uma disbiose, que é essa alteração do intestino, né, com os probióticos estão muito em voga, né? A gente tem muitos estudos lindos, né? Estão usando também em excesso. Demais também. E aí a gente tem algumas lesões de pele, a gente sabe que a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias que moram na pele, que também ajudam a fazer uma camada protetora. E a gente tem doenças que vêm daí. É tudo comunicado, né? Então, assim, tem que falar pro médico, sim. Sentou na frente do médico, tem que falar tudo que tá sentindo, sim. E aí a gente tenta juntar todas essas peças para entregar um diagnóstico mais certeiro possível e tratar da melhor forma, né? Sim. O paciente, quando ele chega no consultório com muita queixa axial, que a gente chama, que é coluna e quadril, está indicado o tratamento com imunobiológico. É muito comum no consultório, às vezes, eles se sentirem inseguros, porque assusta, né? É uma injeção. Hoje já tem até as pequenas moléculas que são comprimidos, mas no contexto da psoríase, hoje a gente usa mais da artrite psoriásica, da espondiloartrite, as medicações injetáveis, que podem ser subcutâneas, né? Que é na barriga ou na coxa, ou venosas. Você já falou aqui antes, mas vamos falar objetivamente sobre isso agora. Na sua experiência, isso revolucionou, né, o tratamento da psoríase? Totalmente, assim. Antes e depois dos imunobiológicos no tratamento da psoríase, sem dúvida nenhuma. Eu tenho pacientes que entram... Eu tenho uma paciente que eu acho que eu nunca mais vou me esquecer, uma menina de 20 anos que tinha uma psoríase genital, recém-casada, sofrendo, claro, uma abertura com uns 18, 19 anos dessa lesão e convivia com isso. E a gente começou a imunobiológico porque para essas áreas especiais a gente pode entrar direto neles, tem indicação. E ela ficou em 4 semanas, no período de indução, que é aquele início mesmo que a gente começa a medicação, sem lesão nenhuma. Ela entrou no consultório aos prantos. Doutora, você mudou a minha vida. Então, assim... Qualidade de vida. É sobre isso. Os imunobiológicos, eles são... Qualidade de vida. Eles são espetaculares. Eu sou completamente fã. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que realmente não é o futuro, é o hoje, há muito tempo. E eu só estou esperando os novos estudos para a gente ter cada vez mais um arsenal maior e mais seguro, né? A gente precisa também entender que são medicamentos de alto custo, né? Altíssimo custo. Eles estão no rol da ANS, são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Alguns SUS estão também. no SUS também, mas eles precisam ter indicação médica, né? A gente tem alguns exames, às vezes é um questionário, às vezes é um cálculo.
Na reumatologia, a gente tem os exames de imagem, às vezes a ressonância, o raio-x, o exame de sangue para corroborar. Mas é importante a gente entender que esses medicamentos, eles trazem muita qualidade de vida e eles vieram aí para as doenças autoimunes trazendo uma boa resposta, porque a gente consegue adormecer esses anticorpos que estão trabalhando em excesso e te machucando. Exatamente. A gente precisa fazer alguns exames de sangue, a gente precisa tomar cuidado com a tuberculose latente, que aqui no Brasil é uma questão que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem alguns pacientes, eu já tive alguns pacientes que eu precisei tratar primeiro a tuberculose, para depois entrar com os imunobiológicos. A gente precisa rever o quadro vacinal desse paciente, porque a gente perde resposta por como a gente bloqueia essa ação imunológica. Reduzir o risco de infecção. Reduzir o risco de infecção. Então, a gente precisa revacinar, muitas vezes, esses pacientes. Tem algumas vacinas que eles não podem fazer no período dos imunobiológicos. Aí, a gente para Vírus vivo. Vírus vivo. A gente para um tempo os imunobiológicos, vacina, depois a gente retorna. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Tem que ter um médico que tenha experiência com a medicação e tem que ter uma indicação... Tem que estar bem indicado, porque, de fato, é muito caro. Com certeza. Mas o resultado, eu sou apaixonada. Luísa, me fala, sua mensagem para os nossos ouvintes. O que você gostaria de deixar aqui hoje, diante desse bate-papo tão gostoso, da gente falar sobre as doenças que não são muito conhecidas, né? Não são muito faladas. O que você gostaria de deixar de mensagem para os nossos ouvintes? Eu acho que o mais importante que eu gostaria de deixar é que uma manchinha não é apenas uma manchinha. Eu vivo com ela há anos, eu posso ficar com ela, não tem problema. Procure um dermatologista da sua confiança ou tenha uma indicação de alguém que você já sabe que tenha sido tratado, porque a gente tem uma série de doenças que começam com uma manchinha, mas, na verdade, isso é só um reflexo de uma alteração muito mais sistêmica e a gente consegue tratar. Olhem para sua pele, se percebam, reparem, não deixa tudo para lá. A dermatologia é uma especialidade linda, que a gente consegue tratar muito bem os pacientes. Então, assim, não acho que é só uma manchinha, né? E a psoríase, tendo o diagnóstico, sem desespero, não é uma doença contagiosa, vai continuar indo na piscina, vai continuar indo à praia, vai continuar sendo casado, tendo sua família, seus amigos, sua vida social, e você vai ser muito bem tratado e, hoje em dia, com um controle muito efetivo. Muito obrigada hoje pela sua presença aqui. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite. É um prazer trabalhar com você no dia a dia. Eu queria agradecer aos ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora. Se você curtiu o conteúdo, compartilha, deixa o seu like e se prepare para os novos episódios. Um beijo. Obrigada pelo convite, adorei.